Boa noite a todos. Meu nome é Cássia Aparecida Emiliano. Eu sou aluno do 5º período do curso de Letras da Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim aqui para falar do plano de aula que construímos. Construímos em cima do conto A Joia Roubada, do autor Anton Chekhov. E esse conto ele foi trabalhado nas atividades da disciplina Teorias da Literatura 3, Literatura em Sala de Aula. O objetivo do nosso plano já é para estimular a fruição literária dos alunos, o reconhecimento do perfil desse autor, que é um perfil irônico, um perfil humorístico, e também trazendo como objetivo desenvolver a leitura crítica e analítica dos alunos, que nós, professores, que eles consigam perceber como a narrativa revela os aspectos da natureza humana. E também exercitar ali o diálogo, né? Promovendo a compreensão da literatura como prática social e prática cultural. Através do diálogo se percebe-se ali as experiências juvenis e os diferentes letramentos. Gostaria de relembrar, né, os personagens que foram nomeados nesse conto. Temos aí o juiz, que é o próprio narrador do conto. Percebe-se que ele tem uma fala exagerada, confusa. Temos o inspetor, que é o inspetor policial, que é a autoridade do conto. E temos a proprietária da joia, né? A joia supostamente roubada, né? Esse personagem da dona, né, da proprietária da joia, ela tem a função ali de desencadear a narrativa, mas ela não aparece, não é um destaque do conto. E a Selma, minha colega, ela já fez uma prévia do nosso plano de aula. Ela já falou sobre a história, já pincelou sobre o final, já falou também sobre cada personagem. E eu gostaria de falar nesse vídeo sobre os objetivos, as interpretações, as críticas, tudo que está relacionado no nosso plano de aula. Primeiramente, logo na introdução do conto aos alunos, o planejamento é praticar ali uma roda de leitura, né? A roda de leitura, ela seria feita, a cada parte do conto seria feita por um aluno. Teríamos ali umas pausas estratégicas realizadas pelos professores, para destacar a construção irônica, né? A construção do suspense em cima do roubo, o desfecho humorístico. E para quê? Por que isso? Para que sejam incentivados os comentários espontâneos, os risos dos alunos, e principalmente para reforçar que a literatura, ela também é vista como um prazer estético. Depois dessa roda de leitura, dessa apresentação dos alunos, caminharíamos ali para a interpretação e análise crítica do conto. Após ter fomentado, ter consumido a obra, agora é hora de debater. A proposta é realizar o debate em forma de grupos, um debate breve. Teríamos umas 3, 4 perguntas para que cada grupo respondesse.
As perguntas propostas seria: primeira pergunta, qual é a crítica que o autor faz através da situação narrada? Segunda pergunta, que traços humanos o conto nos apresenta? Por exemplo, a genuidade, a ganância, a malícia. Contos claros que estão no conto. Essa história, ela poderia ser igual nos dias atuais? Ela poderia acontecer hoje? Se acontecesse, em qual contexto ela aconteceria? Tudo isso com o objetivo de valorizar as múltiplas interpretações, reforçando aí a literatura como prática social e dialógica. Trazendo também para dentro da sala de aula a leitura crítica, a empatia, as experiências, como já dito anteriormente, dos alunos, o mundo, né, trazendo a literatura para o mundo atual dos alunos, da vivência atual. Caminhando já para o fechamento desse plano de aula, fizemos uma proposta criativa. Como seria reescrever, criar um final diferente do que o autor colocou? Qual seria o final criado diferente por cada aluno? Por exemplo, um aluno escreveria: e se a joia não tivesse sido roubada? Outro aluno escreveria: e se o ladrão ficou tão ansioso, ficou tão deslumbrado com a joia, que sairia com ela pela multidão sem perceber e seria roubado? E se de repente não existisse nem joia? Então, provavelmente seria um dos finais escritos pelos alunos. E essa dinâmica tem o objetivo ali de destacar que a literatura ajuda a rir, que ela ajuda a refletir, que ela ajuda a enxergar o comportamento humano em diferentes épocas. E também teríamos ali, para fechar, no plano, uma pergunta. Vocês, alunos, já ouviram uma história tão absurda que parecia mentira? Como reagiriam? Essa pergunta, ela foi colocada no plano para que conseguíssemos ali relacionar essa época do conto com a atualidade dos alunos. Portanto, a tentativa aqui é tentar relacionar, por exemplo, a fake news de hoje nas mídias sociais, pois os alunos do 9º e 8º ano, que o plano de aula é proposto para esse período do ensino fundamental, eles já estão bastante introduzidos nessas mídias sociais. Então, essa pergunta traria ali uma correlação com as chamadas fake news de hoje. E também uma correlação com o mundo dos dessa faixa etária. No plano de aula também, para sintetizar essa relação das fake news com o conto,
de Chekhov, trouxemos uma fake news que aconteceu em 2021. Essa fake news é propriamente para o entendimento dos alunos dessa faixa etária. O que aconteceu em 2021 foi que uma notícia saiu de que haveria um peixe gigante nos mares brasileiros e que através dessa descoberta, cientistas, geólogos, antropólogos, eles estariam afirmando que isso seria um indício do fim do mundo. E essa fake news, ela foi tão compartilhada que, de repente, ela estava se tornando uma verdade. Então, esse exemplo, ele vem corroborando com a pergunta que fizemos, com a relação que também trouxemos, né, dos fake news para os alunos e também apresentando uma forma de um pensamento crítico, né? O que esse conto daquela época tem a ver agora com o dia a dia, principalmente com o dia a dia dos discentes. E depois disso, já finalizando, teria a reflexão em grupo, trazendo essa questão da relação do fake news que trouxemos anteriormente. A pergunta então seria, né? Por que as pessoas tendem a acreditar em histórias surpreendentes, como a do conto e como a do peixe gigante? Quais estratégias pedagógicas podemos usar para desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, comparando a ficção e realidade? E aí, com todo esse cenário, após essa construção do plano, apresentaremos a avaliação, que é a participação ativa dos alunos na roda de leitura, a qualidade das interpretações durante o debate e a criatividade nesse final alternativo que trouxemos. Diante disso, eu e a Selma finalizamos o nosso plano de aula. Gostaríamos de agradecer aos professores, ao tutor e colegas que assistiram esse vídeo. Gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar realizando esse trabalho e também informar que esse plano de aula ele foi construído através das diretrizes da BNCC e também das atividades realizadas no nosso curso de letras. Espero, sinceramente, que todos tenham gostado. Com certeza, para nós alunos do curso de letras, esse trabalho foi muito significativo para a nossa carreira. E para que esse vídeo seja entendido, esteja completo, eu peço por gentileza que o vídeo da Selma, que vocês possam ver o vídeo da Selma. Assim vocês terão melhor compreensão do nosso plano de aula. Portanto, ela fez a parte primária do nosso plano e estou finalizando com a segunda parte. Agradeço novamente, obrigada a todos, uma boa semana e ótimo curso a todos. Até logo!